Bom dia! Para começarmos nossa aula sobre as relações entre a comunicação oral e a escrita, sobre as diferenças e as semelhanças entre a fala e a escrita no mundo contemporâneo, eu quero navegar um pouco com vocês por essa obra de arte da maravilhosa Mônica Lopes, que saiu no livro Sistemas Colaborativos, organizado pelos professores Mariano Pimentel e Hugo Fuchs. Agradeço à artista e aos autores por permitirem a utilização da obra. Quero vincular estes quadrinhos ao pensamento de Pierre Levy, um dos principais filósofos no campo da cybercultura. Um pensador sobre esse tempo virtualmente conectado que estamos vivenciando. Uma reflexão que se torna ainda mais importante nesse contexto de pandemia e pós-pandemia, em que a utilização desses canais remotos se tornou ainda mais ubíqua. O que é uma coisa ubíqua, professor? Ubíquo é aquilo que está em toda parte. Pois bem, Pierre Levy dividiu o saber humano em 4 eras, vinculando as formas ou suportes por meio dos quais a linguagem circula. Nós sabemos que é através da linguagem que podemos criar, preservar e compartilhar todo o conhecimento e toda a sabedoria. Mas então, como circulava a linguagem? É claro que ela começou pela fala. Há uma teoria que diz que o homem das cavernas inventou a linguagem imitando o canto dos pássaros e os gritos dos macacos. A primeira grande era do conhecimento está, portanto, vinculada à invenção da linguagem humana na pré-história, muito antes da escrita. Estima-se que a linguagem falada tenha surgido 80 mil anos antes da escrita, e ao longo de todo esse tempo, tudo o que a humanidade inventava só podia ser guardado pela memória e repassado através das gerações por meio da fala, ou, claro, das pinturas rupestres e da gestualidade, que tem tudo a ver com a linguagem oral também. Depois vem o surgimento da escrita e do livro, muito depois, entre 5 a 3 mil anos atrás. A escrita é essa tentativa de representar, através de imagens ou letras, tudo aquilo que já sabíamos falar. Essa segunda era do conhecimento traz o poder do registro, que a fala não tinha, e isso acaba mudando toda a relação do homem com sua memória. A grande sabedoria que ficava apenas na memória do povo passa a ser escrita, e surgem os livros sagrados que eram recopiados infinitamente nos monastérios da Idade Média. Há aproximadamente 600 anos, com a invenção da imprensa, o conhecimento deixa de estar em poucos livros e passa à biblioteca. Essa terceira era, já moderna, é marcada pelo crescimento voraz na quantidade de livros, enciclopédias e jornais. E esse crescimento absurdo na produção de ciência e tecnologia é o responsável pelo encaminhamento para a quarta era, em que estamos vivendo, a era da internet. O processo histórico, como se vê, é interessantíssimo e mereceria mais detalhes, claro, mas aqui nesta aula quero que vocês atentem principalmente para o que conecta, na pequena história em quadrinhos, o começo da linguagem, lá no desenho do diálogo entre 2 homens primitivos, ao nosso tempo ultramoderno, em que falamos por meio de computadores. O que nos conecta é o retorno da grande importância da oralidade. Agora estamos cercados de textos escritos e imagens, aliás, como nunca antes, mas também a nossa voz ganha um novo contorno, um novo sentido e novos desafios. Através de uma mensagem de áudio ou de um vídeo como este, a nossa voz pode chegar instantaneamente a todo o planeta. A voz se tornou um documento tão fácil de registrar e de arquivar como os documentos escritos. E pensando no mundo do trabalho, importa cada vez mais a nossa capacidade de interação, de comunicação. A aula de hoje tem como foco, então, a nossa voz. Como você tem trabalhado a sua voz, sua capacidade de comunicação oral, para que ela seja capaz de dizer o que você quer ou precisa transmitir com a devida adequação ao contexto comunicacional. Você sabia que a sua fala é também um texto? Nossas conversações são formas textuais produzidas em coautoria.
nas belas palavras do linguista Luiz Antônio Marcuschi, cujo pensamento guiará a nossa reflexão daqui em diante. Para ele, oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas linguísticos, nem uma dicotomia. Dicotomia seria a repartição de um conceito, no caso o conceito de língua, em dois outros conceitos que seriam opostos, quase contrários um ao outro. Nesse caso, a fala de um lado, a escrita do outro. Mas os estudiosos que entendem a língua como interação, os socio-interacionistas, têm defendido a relação entre a fala e a escrita como um contínuo de possibilidades e variações, e não como uma dicotomia. Ou seja, oralidade e escrita são duas modalidades da língua muito mais próximas do que parecem à primeira vista. Vejamos aqui que diferenças são essas que saltam à primeira vista. A oralidade parece requerer mais proximidade com quem se fala, pode ser imprecisa e redundante, por isso a gente retoma, diz com outras palavras, reformula várias vezes a mesma fala até que ela seja compreendida. Isso ocorre exatamente porque ela não foi planejada, vai se planejando no momento mesmo em que falamos. Aquele monte de hesitações, erros, entre aspas, e vícios da fala dão a impressão de que ela seria livre de normas, mais simples do que a escrita também, já que eu poderia falar como bem quisesse. E seria, por fim, mais dependente do contexto, ou seja, de todas as circunstâncias situacionais, do momento e do local em que essa fala aconteceria. Segundo o senso comum, tudo isso está certo, mas precisamos repensar os nossos usos da fala se quisermos ir além do senso comum. Se a internet e o internetês vêm bagunçando ainda mais essas fronteiras, fazendo muitas vezes que escrevamos como se fala, com todos esses vícios e imprecisões da fala, perdendo muitas vezes a noção de quando é adequado ou não usar o internetês, nós precisamos praticar o caminho inverso, percebendo que nossa fala se tornará mais potente, mais objetiva, mais tocante, inclusive, mais adequada a determinados contextos, se nós a aproximarmos ao que há de bom na escrita. A precisão, a concisão da escrita, a beleza, por que não? E tudo isso vem através do planejamento e do exercício. Como vimos no começo da aula, a cybercultura abriu novas possibilidades para a fala. Esta nossa aula é um exemplo. Estou conversando com vocês à distância, o que já nega a necessidade de proximidade da fala. Não posso ser impreciso e redundante aqui, porque estou usando a fala em um contexto de registro, que poderá ser escutado a milhares de quilômetros e mesmo daqui a alguns anos. Então, esta aula é um exemplo de uso da oralidade em um contexto que exige um planejamento semelhante à escrita, as fronteiras se quebram e, por isso mesmo, como em um telejornal ou para um seminário acadêmico ou uma apresentação no trabalho, eu posso e devo escrever todo o roteiro para a minha fala. Não estou querendo dizer aqui que precisamos escrever agora tudo o que formos falar, claro, mas um pouco mais de reflexão antes de sair falando por aí evita muitos problemas e desentendimentos, como nos ensina inclusive a comunicação não violenta. A mensagem da aula é esta: tudo depende dos níveis de formalidade e informalidade que estarão em pauta, a depender do gênero textual em que se processa a fala ou a escrita, como esse gráfico demonstra muito bem. Quanto mais no topo do gráfico, mais informalmente podemos falar ou escrever. À esquerda, os gêneros textuais da oralidade, e à direita, gêneros textuais escritos. Uma conversa espontânea entre amigos na oralidade tem o mesmo nível de informalidade que um chat, um papo virtual escrito, também entre amigos. Mas vejam que o próprio contexto dessa conversa ou desse chat, desse áudio no WhatsApp ou desse bilhete, já poderá relativizar o nível de informalidade ou formalidade.
pois não conversamos nem teclamos com nossos pais e muito menos com nossos chefes do mesmo jeito que papeamos com os amigos. São jogos de linguagem, com seus diferentes papéis que vamos representando ao longo da nossa jornada diária. Cientes, então, dessa relatividade nas posições do gráfico, dessa necessidade de nos adequarmos sempre ao interlocutor e à situação, à medida em que vamos descendo no gráfico, os gêneros textuais vão exigindo mais formalidade, tanto do lado da fala quanto na escrita. Os textos publicitários ainda se aproximam muito da oralidade na busca de persuadir o consumidor. Já uma carta comercial ou um documento oficial não podem jamais aproximar-se da fala informal. Por sua vez, desse lado temos os gêneros da fala que se aproximam da escrituralidade, isto é, um modo de enunciação que exige maior formalidade. Parece complicado, mas todos e todas sabemos instintivamente que um seminário, uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego exigem de nós um planejamento maior da nossa fala. E é exatamente a falta desse planejamento que gera todo aquele frio na barriga quando temos um seminário, uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego. O coração bate mais forte, mas tem que respirar e seguir em frente. Esse gráfico nos mostra como somos artistas, verdadeiros atores dentro da nossa própria língua, desempenhando diversos papéis e lugares de fala. Assim como todo artista e todo ator ou atriz, seremos cada vez mais brilhantes, falaremos e escreveremos cada vez melhor, quanto mais ensaiarmos, praticarmos, estudarmos e, enfim, representarmos esses papéis. A cada seminário que apresento e a cada carta que escrevo, fico melhor. Aprendo com os meus erros e os meus acertos. Como desenvolver mais, então, essas nossas competências e habilidades de escrita e oralidade? Tudo passa pelo terceiro vértice desse maravilhoso triângulo da linguagem, a leitura. A cada nova leitura, escreva algo, um resumo, um comentário e compartilhe. Não teremos motivação para essa escrita se não tivermos um interlocutor em mente. Leitura, escrita e fala se encontram no dialogismo, no diálogo, na negociação de ideias, no envolvimento aprendente e compartilham também a situacionalidade, a coerência que abordaremos em nossa aula sobre os fatores de textualidade. Agora, para concluirmos, como desenvolver a fala, a oralidade, o que chamamos também de oratória, sobretudo para esses momentos que exigirão maior desenvoltura, maior preparo? Como não travar quando tenho que falar e estarei sendo avaliado? Essa é a grande questão de todos, né? A resposta que eu tenho hoje é: exponha-se, coloque-se em risco. Que tal criar, por exemplo, um perfil em uma rede social para compartilhar vídeos, stories, comentando suas leituras ou para falar sobre algo de que você gosta, conhece ou quer conhecer mais? Você irá sentir rapidamente a motivação para ir atrás do conhecimento a fim de compartilhá-lo e perceberá também de forma muito rápida o crescimento de sua desenvoltura e de suas habilidades de comunicação. Eu mesmo tenho percebido um pouco isso com a experiência deste canal, Linguagem e Poesia, #dentro de casa. Se ainda não se inscreveu aqui, vamos juntos? Quem vai aceitar esse desafio de expor-se para desenvolver-se mais? Transforme a aprendizagem em algo ubíquo na sua vida, algo que está em toda parte. Fica a dica. E até a próxima aula.